pessoal, eu voltei, nós voltamos, tivemos alguns probleminhas técnicos, tá? Então até vocês vão mandando aí pra gente se estiver travando, se tiver o volume, o som, se vocês estão conseguindo ouvir bem, tá bom? Mas nós não vamos desistir. Vamos continuar da nossa última pergunta, que foi: quando você descobriu o seu chamado, Dani? Então, eu era primeiro eu já era aquela criança que gostava de ajudar na sala, as tias da salinha, né? Uhum. Então, já gostava de ajudar as tias da salinha, e quando eu fui crescendo, eu já era aquela adolescente que... primeiro já era aquela criança que tinha a certeza de que eu queria ser uma tia da salinha. Eu já tinha aquela certeza no meu coração que eu ia crescer. Que esse era o teu chamado. Que eu queria ser a tia da salinha. E quando eu fui adolescente, eu tive aquele presente precioso de ser chamada para ser professora da escola dominical. Nossa, aquilo, se eu não me engano, na época, que já faz um tempinho, era a pastora Ozia já que liderava a escola bíblica dominical. Então, já era... Tinha a Denise, tinha a Mara, tinha a Meire, tinha várias meninas que eram chamadas para ser professoras da escola dominical. E aquilo para mim foi, meu Deus, maravilhoso. Realização. Nossa! Foi a realização de um sonho. Com quantos anos? Eu tinha entre 13 e 14 anos. Era bem novinha. Então, e eu tinha aquilo ardente no meu coração, e eu não tava assim, eu não trabalhava com as crianças, eu era só professora da escola dominical. Mas eu não tava nem aí, se eu tava no departamento infantil, não. Tinha as coisas de líder infantil na sede, eu ia até na EBO. Nossa. Eu ia na EBO, tudo que tinha, eu ia. Eu tinha um desejo ardente no meu coração, Elô, assim, por aprender as coisas, tanto do Ministério Infantil, como de aprender, que ardia no meu coração, sabe? E tinha a EBO, na época não tinha EBJ, essas coisas assim, sabe? Eu acho que não me lembro. Mas tinha essas coisas assim, tinha reunião, tinha negócio de líder infantil, tinha workshop, eu ia. Alguém te direcionava? Era alguém que... Então, as mulheres que iam, assim, eram uma equipe boa, assim. Era a Valda, era a Neia, era a minha tia Lena. Então, nossa, aí você tava junto. Era minha mãe, entendeu? A equipe era boa, assim, gente, sabe? Então, assim, eu digo assim, essa semana eu tava até pensando, falei, gente, não tinha como dar errado, né? Não tinha. Estava muito bem acompanhada. Estava muito bem equipada, né? Então, assim, e eu amava, sabe? Eu fico pensando assim, gente, uma pessoa de 13, 14 anos estava fazendo uma EBO. Sim. Entendeu? Era Deus. Não tinha outro, entendeu? Então, assim, e eu amava, assim, estar ali. E a participar, assim, da escola dominical, ser professora da escola dominical era uau pra mim, assim, sabe? Acho que se eu pudesse estar todo domingo ali, era uma coisa assim que ardia assim, no meu coração. Que lindo. Então, nós até já falamos, as pessoas que te influenciaram, que foram... que me influenciaram. Foram elas. Foram elas. Que ótimas inspirações. Mulheres de Deus, mulheres de Deus. E aí você iniciou ali a dar as aulas, estava realizada e tudo mais. E eu acredito que em algum momento ali houve alguma frustração. Para quem não sabe, quem trabalha na obra sempre tem alguma provação, né? Alguma frustração. É do ser humano isso, né? Sim. E quando que foi a tua primeira frustração, assim? Porque você estava no auge. No auge da alegria, assim, né? Então, é uma situação bem, assim, até hoje a gente dá risada, assim, eu dou risada, assim, parece bobagem. Mas para uma adolescente que está ali com 13 anos, não era uma bobagem na época, né? Então, é uma situação assim, a gente tinha assim, você dava aula, quem era responsável pela aula
também era responsável pelo lanchinho das crianças. Tá. Então, foi o meu primeiro dia de lanchinho. Então, eu falei, nossa, tudo colaborou para que tudo acontecesse. Então, eu pensei assim, nossa, né, 13 anos você não sabe fazer muita coisa, né? Sim. Então, naquele dia, eu me lembro ainda, eu não me lembro bem do que era alguma coisa salgada que eu preparei, um pãozinho, não me lembro. Eu preparei uma gelatina, né? Não sabe fazer muita coisa. Preparei ainda nos copinhos, aí eu lembro, nossa gente, era assim como se fosse hoje, porque foi algo que ficou muito marcante. Preparei as gelatinas, cada uma num copinho, tal. E aí chegou uma irmã, na época, e foi provar, posso provar uma gelatina? Pegou a gelatina, falei, claro, né, toda feliz, servindo a gelatina para as crianças. Aí ela provou, deu a primeira colherada, ela falou assim, meu Deus, que horror essa gelatina. Quando ela falou aquilo assim, meu Deus, foi como dar uma facada no meu peito, assim, né? E eu olhei assim, essas crianças comendo aquela gelatina, mas comendo, né? A criança ama felizes com a Feliz, gelatina. né? E ela falou assim, não tem um pingo de açúcar nessa gelatina. Nossa, aquilo ali que eu engoli seco, assim, só sei que daí, aquilo ali acabou. Aquela alegria que eu senti de dar a gelatina para as crianças acabou com o meu dia, assim, sabe? Eu imagino. E aquela frustração que doeu. E eu falei, mas eu não... Daí eu fui pra casa, eu não quero mais aula na escola da vida. E eu fiquei só pra mim, não contei, eu não lembro assim mais, né? Aquilo, né, ficou, eu não lembro se eu contei pra minha mãe, eu acho que não, acho que eu não... Eu sou uma pessoa assim que às vezes eu sou calada, não sou muito de contar e tal. Eu só fiquei, ai Jesus, eu não quero mais aula na escola dominical, por causa de uma gelatina. Sim. É aí que a gente para pra pensar, né? Que às vezes você... Eu sou uma pessoa que eu me policio muito, que eu falo muito às vezes sem pensar, totalmente. Então eu peço pra Deus essa sabedoria, esse equilíbrio pra falar, porque às vezes... Eu sei que a intenção talvez dessa irmã, com certeza, não era que você desistisse do teu chamado, do teu ministério, até porque você tinha 13, 14 anos. E talvez eu acho que ela nem sabe que não foi sabe. Eu que fiz a gelatina. Exatamente. Não sabe nem de onde veio a gelatina. Sim. E a intenção não foi essa. Mas eu peço sabedoria para Deus, para me ajudar a saber a hora de falar e o que falar. Porque às vezes, né, isso é um aprendizado acho para todos nós. Que às vezes nós acabamos ferindo alguém por falar fora do tempo ou falar algo que não deveria falar, né? E aí pega às vezes uma adolescente que tá ali despreparada, porque igual você falou, hoje a gente ri, né, da gelatina. Mas pega uma adolescente que ali tá no comecinho ainda e isso acaba sendo uma frustração gigante, né, Dani? Exatamente. Aqui a gente tá falando, é um exemplo de uma gelatina, mas às vezes é uma palavra que... né, às vezes pra gente não tem valor, não tem peso, mas pra quem tá ouvindo, pra gente é uma besteira. Sim. Mas pra um adolescente não é uma besteira. Com certeza. Não é uma bobagem. Com certeza. Né? Porque é o momento que ele tá vivendo, né? E então são coisas assim, que aquela gelatina podia ter me ferido, podia mesmo ter me feito desistir, né? Se não fosse ali... o Senhor, ou se eu não tivesse ali toda essa bagagem, né, a bagagem que eu recebi desde pequena, né, da minha mãe ter me levado, eu ter uma bagagem, de ter conhecido o Senhor e tal, eu podia mesmo ter desistido. Se fosse uma nova convertida, estar pouco tempo ali na igreja. Sim, então, ali seria o fim, né? Exatamente. Mas são coisas assim, né, claro, a gente vai amadurecendo com o tempo, tem muitas coisas que a gente vai, né, sim, acontecendo, mas foi algo que, pelo fato da minha adolescência, foi algo que me marcou, assim, né? Sim, com certeza. Mas, né, a irmã que hoje eu tenho, né, conheço a irmã e tal, hoje não foi algo... Será que ela tá se ouvindo hoje? Ela vai lembrar. Não foi algo assim que me comentários. feriu, que, né, Não. que eu sei de perdão, Sim. tal. Foi uma bobagem, mas que É um leva como exemplo de aprendizagem. algo, exatamente, é mais um exemplo, né, de que quando inicia, né, para quem inicia aí na adolescência, né, na juventude, que vai ouvir
coisas e às vezes, né, não é nada, mas às vezes Sim. acaba se tornando algo frustrante, né? Verdade. E aí você continuou as aulas na EBD e tudo mais, e como que foi esse início, esse teu desenvolvimento na obra do Senhor, né? Porque você, independente de ser líder, né, ou estar ali ministrando, você estava servindo, mas houve um desenvolvimento, né? E como que foi esse seu início, esse desenvolvimento? Quais foram esses desafios para você se tornar líder? Então, eu fiquei ali, né, eu fiquei servindo por um bom tempo na EBD, e aí até os meus 18 anos, e com 18 para 19 eu me casei. Me casei bem novinha. Aí nessa, me casando, eu fui embora para Tocantins. E achei que acabou, né, assim, tipo... dei aula ali em Curitiba, tal, acabou, fui embora. E achei que, né, essa questão de ministério, essa parte de criança, tinha pelo menos se encerrado e esse ciclo acabou. E chegando em Tocantins, a gente foi buscar uma igreja, a gente foi em algumas igrejas e tal, e resolvemos que queria ficar na Assembleia mesmo, na Assembleia que tinha lá. E ficando ali, logo chegou o líder do Ministério Infantil da igreja. Só que não tinha nada ali que dizia de Ministério Infantil, nada, né? Na sua que carta, me entregasse. nada que te entregasse. Você foi quieto, calado, escondida. Aí, então dizia que a gente era músico, que a gente tocava na banda, né? Só que eu não queria tocar mais na banda. Quando chamaram a gente, mas eu falei, E daí ele me falou assim, você não quer ajudar a gente nas crianças, tal. Eu falei, Jesus. Mas eu falava assim, vai, você precisa se envolver, né? Pra poder se começar, um jeito de a gente conhecer as pessoas, tal. Daí eu fui. Aí logo que a gente começou, ele falou assim, olha, vai ter o pessoal da PEC, vai vir pra cá. E eles vão dar um curso, esse curso da PEC é maravilhoso, tal. Eu já conheci, eu já tinha ouvido falar desse curso da PEC e tal, né? De evangelização de criança. Eu falei, então tá, vamos fazer, né? Aí eu fui fazer. E foi, assim, um desafio pra mim, né? Porque, assim, a gente precisava fazer, eu fui descobrir quando já estava fazendo. Que eu precisava fazer, e pra concluir o curso, eu precisava dar uma aula. Só que a aula era assim, igual eu tô com você. Eu tinha que contar uma história pra pessoa, pra mim poder concluir o curso. Pra quem estava lecionando. Eles davam, eu tinha que escolher o professor, eles davam a história pra gente e tal, e daí a gente tinha que contar a história pro professor, assim. Eu falei, nossa. Jesus, meu Deus. Me ajuda. E deu certo, assim, sabe? Eu contei. E no final ainda, pra concluir, a gente tinha que fazer uma evangelização. E a gente tinha que reunir as crianças, a gente montava um grupo e tal, e cada dia da semana uma pessoa tinha que contar a história para as crianças, reunir, tinha que dar lanche, tal. Aí chegou o meu dia. As crianças da igreja? Não, da comunidade. Entendi. Da comunidade. Ai, que legal! A primeira evangelização que a gente teve que fazer. Gente, que lindo! E daí nesse dia eu ganhei minha primeira alma para Jesus. Era uma criança. Eu falei, Jesus, não tem como escapar desse chamado, né? Era um menininho. E eu não lembro mais, era uma comunidade bem carente, sabe? E daí eu fiz o apelo, tal, tinha muitas crianças. E daí eu falei assim, meu Deus do céu, né? E daí eu fiz o apelo e veio aquele menininho pra Jesus. Eu falei, Jesus, não tem como fugir disso, né? Foi a confirmação. Foi a confirmação. Que Deus tinha te chamado pra esse ministério. Aí nisso, daí depois eu consegui um emprego numa escola, eu consegui dar aula de educação de ensino religioso naquela escola, né? Numa escola do estado e tal. Deus foi fazendo assim, sabe? Aí depois em 2007 a gente voltou para Curitiba, eu já estava grávida do Vitor. E em 2011, daí o pastor Manuel nos chamou para liderar o Ministério Infantil. Daí a gente liderou em 2011, eu engravidei do Lucas, daí a gente parou um ano para poder cuidar do Lucas, daí a gente, em 2013, a gente
liderou. Daí o departamento infantil de novo, daí lideramos 2013, 2014, daí lideramos, depois saímos um pouquinho, daí voltamos novamente, daí a gente ficou nesse tempo liderando o Ministério Infantil. E até o ano passado. Até o ano estavam de 2022. Que lindo! Nossa, que lindo esse teu testemunho, né? Como Deus faz as coisas. Que talvez se você estivesse só aqui, né, Sim. você não teria essa certeza. Essa certeza. E Deus te levou lá para você e te deu essa experiência linda, nossa, Sim, de evangelização, que com certeza confirmou ali o teu chamado, né? Sim. E aí, nesse desenvolver do teu trabalho, né, ali no departamento infantil, nas salinhas, liderando ali, qual a influência que você acredita que o departamento infantil na nossa igreja tem na vida das crianças, na vida das famílias? Então, o departamento infantil, ele é muito poderoso, né, na vida das crianças e das famílias. Nesse tempo, nesse último ano, o Espírito Santo tem falado muito comigo, principalmente na área ali, dos pais mesmo que estão dentro da igreja. A gente é algo muito triste de se ouvir, porque muitas vezes o Espírito Santo tem falado muito comigo que a gente precisa falar do amor de Jesus para as crianças da nossa igreja mesmo. Porque muitas crianças, elas só ouvem falar de Jesus quando estão ali, sabe? E então é algo que a gente precisa, como eu posso dizer assim, não dá valor, assim, sabe? Sim. Dá valor dentro da nossa igreja, sabe? Não deixar como um depósito de criança, como uma creche de criança, sabe? Porque é o pensamento de muitos pais que acham que é uma creche. Sim, eu vou assistir o culto tranquilo, Isso, deixo meu filho ali, vou... Porque assim, infelizmente, a gente tem o pensamento dos pais, tem sala para as crianças, se não tem, não vai, sabe? É triste. Demais. Né? Então, virou um depósito de criança, uma creche de criança. E uma vez, claramente, eu ouvi o Espírito Santo me falar que para valorizarmos, para a gente capacitar os tios, as tias, né? A gente chama com carinho de tio e tia ali. Sim. Porque as crianças, muitas crianças, só estão ouvindo, só estão lendo a Bíblia, só estão louvando ao Senhor dentro da sala das crianças. São filhos de crente, infelizmente, sabe? E é triste. Sim. Né? Você saber que a crianças semana só escutam inteira de Jesus uma vez na Exatamente. semana, durante 2 horas. E sabe? se tiver essa linha? E se tiver. No período que fica de férias, né? Porque a gente tem às vezes um tempo de férias, porque esses dias também descansam, né? Vão viajar, têm as suas famílias e tal. Não escutam. Entendeu? Sim. Quando não tem. Então, mas assim, a gente precisa valorizar. Acho que é o melhor momento, a melhor fase, né? De se ensinar ali. É nesse momento. Eles são, eu vejo, são mais pelo meu filho, né? 2, você também tem filho criança ainda. Como eles pegam as informações rápido, como eles se entregam, como eles se rendem na presença de Deus. Eu tenho vivido experiências com o Arthur também, assim. E é triste realmente saber que pais estão perdendo a oportunidade de gerar a semente ali no coraçãozinho do filho, né? E aí fica a responsabilidade, de uma vez na semana, a responsabilidade dos tios e das tias, né? Exatamente. Dos professores, de fazer isso. Que Deus continue usando eles, né? Exatamente. E como você... Agora essa pergunta é demais. Porque a Dani, ela trabalhou todos esses anos, né, no Ministério Infantil até o ano passado, no finalzinho do ano, né? Teve a mudança de liderança. Mas a Dani já estava lecionando ali no curso de paternidade, né? No ano passado, vocês já foram chamados para esse propósito. E como que foi esse migrar ali, essa direção de Deus para vocês?
Vocês estavam ali, porque você, na verdade, eu falo Dani, mas é a Dani e o Ellison. E o Ellison, que ministram, que estavam ali com as crianças, né? Trabalhava o casal. E agora o casal foi direcionado para ministrar o curso da paternidade. Como que foi essa transição? Né? Porque o jeito de você trabalhar com as crianças e agora a forma de trabalhar com os pais é totalmente diferente. Como que foi isso? Sim. Então, esse trabalhar com os pais, na verdade, essa questão de cursos de paternidade, né, que ele veio de um tempo atrás. O Vitor agora está com 15 anos, ele estava com 2 aninhos quando a gente fez nosso primeiro curso de paternidade. Fazem 13 anos. Só que essa questão do curso de paternidade, ele surgiu de um convite que a mesma Amélia Eduardo fez pra gente. Pra mim, né? A Amélia Eduardo ia fazer um curso de paternidade e falou assim, ai Dani, vocês não... Pergunta pro Polaco, que tava viajando na época. Pergunta pro Polaco se vocês não querem fazer com a gente esse curso de paternidade, eu e o Eduardo vamos fazer. E daí eu falei, ai meu Deus, nossa situação tá tão difícil. Eu falei, nosso casamento tá... Eu falei pra mim, né? Nosso casamento tá tão difícil, e eu fui orar. Eu falei, ai Deus, tá tão difícil a nossa situação. Eu falei assim, e a gente já tinha falado em divórcio. E eu falei assim, Deus, esse curso, se for a tua vontade, vai ser a última chance que eu vou dar para o nosso casamento. Porque eu não aguento mais. E eu falei, daí eu mandei mensagem pro Polaco. O Polaco falou, eu não vou fazer não. O Polaco falou. Assim, eu viajo muito, eu não tô querendo fazer não. Tô muito cansado para fazer esse curso, assim. Daí eu peguei e falei, eu chorei. Eu falei assim, isso vocês já estavam aqui, de novo? Sim, o Vitor já tava com 2 anos. Ah, tá. O Vitor tava com 2 aninhos. Daí eu falei assim, eu chorei. Falei, ai Deus, é a última chance que eu vou dar no meu casamento. Eu falei pra ele, a gente vai fazer sim. Eu falei pra ele. Aí eu tava até lembrando esses dias, aí no primeiro dia eu falei, não, você vai fazer assim, a gente vai fazer assim. Até no primeiro dia da aula, a gente tinha que falar uma palavra com a primeira letra do nosso nome. Eu falei, ai, o que eu vou falar, né? Daí na hora que eu não sabia, até a hora de falar, eu não sabia o que falar. Daí quando chegou a minha vez, eu falei assim, determinada. Daí ainda o professor falou assim, nossa, determinada? Depois assim, eu tava tão nervosa. Depois eu fiquei e falei assim, nossa, era o que eu era naquele dia, era o que eu era, sabe? Porque eu queria salvar o meu casamento, sabe? E foi isso. E o curso realmente, a gente chegou até o fim. E a gente testemunhou isso no fim daquele curso, sabe? Porque realmente aquele curso, claro, foi o Espírito Santo, né, que fez tudo, né? O agir do Espírito Santo, o agir de Deus naquele curso. Mas foi porque a gente está há 18 anos casado. Mas foi o Deus que colocou aquele curso e daí criou um amor pelo curso na nossa vida, sabe? Claro que todo dia a gente aprende, a gente erra, né? Como pai, como mãe, a gente erra muito, erra. Não, gente, como a gente erra, mas, nossa, Deus colocou tanto amor, sabe? Porque a gente sabe que funciona, que dá certo, que a gente erra, daí a gente começa de novo, daí a gente faz curso de novo. Mas foi assim que Deus colocou o amor no nosso coração, sabe? Pelo curso. Daí a gente acabou depois, mais pra frente, o Vitor já adolescente, a gente fez o curso Educando, alcançando o coração do seu adolescente. Nossa, como a gente erra com o adolescente, Jesus. E daí a gente fez, nossa, Deus transformou também o nosso lar através disso. Daí mais pra frente, o Eduardo chamou a gente pra dar esses cursos. Daí a gente fez novamente pra gente poder dar essas aulas, né? Pra poder ministrar. Então, assim, não é só ministrar, né? Então, faz curso, faz curso, a gente faz curso. E o Espírito Santo, Deus nos ensina. E você viveu isso, né? Então é algo que você viveu, você
respirou esse curso dentro da tua casa, Sim. viveu isso, essa Sim. experiência para hoje você levar para outros pais. Sim, e querendo ou não, trabalhar com as crianças, trabalhar com o Ministério Infantil nos ensinou demais. Foi um tempo, assim, muito precioso, né? E a gente fez também ali com as crianças, a gente trabalhou um período com as crianças de 10, 11, 12, 10 e 11 anos, e a gente aprendeu muito com eles, sabe? Experiências deles vivendo dentro de casa. Então a gente passou um tempo muito precioso com essa turminha, aprendendo com eles, assim. Então tudo acrescentou, né? Acrescentou muito dentro do nosso ministério, para nós como pais, Sim. como mãe. Então tudo é válido, né? São experiências que a gente tem, que é, meu Deus. Foi todo um aprendizado para hoje vocês estarem ali ministrando esse curso. Sim. Que lindo, que lindo. Eu e o Daniel, né, nós fizemos o curso, formamos ano passado. E a gente pode dizer o quanto a gente aprendeu, né, e estamos aplicando como Deus tem usado vocês ali para ministrar os corações dos pais. E aí já é trabalhar a criança, mas é um curso que ele trabalha a família, trabalha o casal, Sim. a união do casal em prol do crescer da criança, do desenvolver ali, do aplicar na criança, né, a palavra de Deus. E é algo lindo, realmente, nossa, quem estiver assistindo ainda não fez os cursos que a gente tem ali na nossa... Gente, a gente tem o privilégio. Quantas igrejas não tem? A gente tem o privilégio de ter os cursos ali. Eu acho que devia ser uma disputa para fazer. Acho que todo mundo deveria querer fazer. Porque realmente são poucas as igrejas que a gente sabe que tem disponível o curso de casados, o curso da paternidade. E eu posso dizer, eu e o Daniel fizemos o curso de casados. Como Deus transformou o nosso lar também. E agora o curso da paternidade, como nós estamos aplicando. Quando eu vou errar, eu lembro da Daniela e do Polaco falando. Às vezes eu erro e falo, eles falaram que não pode fazer assim. E é assim que vai, porque a gente nunca sabe tudo, né? Sim, a gente erra. A gente, igual a gente da ministra, a gente erra também. Só que daí a gente lembra, né? A gente errou, mas a gente tem a oportunidade de fazer direito, de acertar, né? Exatamente, é assim mesmo. Exatamente. É algo que... E eu tava assistindo... eu assisti um vídeo essa semana no Instagram que tava falando a respeito das crianças, né? E como o inimigo tem trabalhado... isso é só um parênteses que eu tô fazendo aqui, né, como estamos conversando aqui do Ministério Infantil. Como o inimigo tem trabalhado para que as nossas crianças sejam diagnosticadas com doenças, né? Então você vê assim, claro, nós temos as enfermidades, não é isso que eu quero dizer, pelo amor de Jesus Cristo, mas o que eu quero dizer é que muitas crianças saudáveis hoje em dia são diagnosticadas com... a gente tenta colocar um rótulo para que a criança fique, seja um ser humano, um adulto, um comportamento de um adulto. E eu assisti esse vídeo, eu lembrei de uma vez que nós estávamos conversando, né? E até no curso a Dani falou que os líderes foram num encontro, e daí você viu as crianças dos líderes sendo crianças. E eu lembro que a gente conversava muito a respeito da liberdade que você sempre deu ali para as crianças, de adoração dentro dessa linha. Quem já entrou no culto das crianças ali mesmo, que é um culto, a gente fala cultinho, eu falo aulinha, né, que da onde eu vinha era aulinha, mas realmente passar para as crianças em casa e na igreja a liberdade de adoração, de servir a Deus e também de ser criança no adorar, no servir a Deus, né? É algo lindo. Eu senti de compartilhar isso, que a gente possa ter isso, né, em casa, as nossas crianças ter essa liberdade, enfim. E a pergunta, o que você diria para a Dani que começou lá atrás? Então, Elô, eu diria para a Dani lá atrás, para que ela busque mais o Espírito Santo, sabe?
a liberdade, a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo hoje, eu queria ter ela lá atrás, sabe? Há anos atrás. Porque é Ele que nos dá sabedoria, entendimento, sabe? Sim. Então eu acho que essa liberdade, essa intimidade com o Espírito Santo, essa intimidade, essa liberdade que Ele nos dá, nos torna, eu digo assim, uma vida mais fácil. Essa vida de intimidade, de liberdade, nos torna mais fácil porque Ele nos dá mais sabedoria, Ele nos dá mais estratégia, e tudo fica mais fácil, sabe? A gente fica menos preocupado com o nosso amanhã, a gente consegue falar menos, agir mais, sabe? A gente consegue ser mais intencional nas coisas. Sim. Então, eu gostaria, assim, eu digo assim, para essa Dani lá atrás, sabe? Se eu pudesse voltar lá atrás, assim, eu gostaria de ter lá atrás esse entendimento que eu tenho hoje, sabe? De buscar mais. Claro que orar mais, jejuar mais, essas coisas a gente faz. Só que ter esse entendimento, de ter o Espírito Santo como amigo, tá? Esse relacionamento de intimidade com Ele, isso facilita tanto a nossa vida, sabe? Com certeza. Me marcou muito a última vez que eu ouvi você ministrar ali no ciclo de oração. Você dizia, né, sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Sim. E é isso, né? É você ouvir Ele, você sentir Ele e deixar Ele guiar. Sim, Ele A faz. nossa vida é algo lindo, é algo maravilhoso. E é nítido ver isso na sua vida. A paz do Espírito Santo que vem de você. É o teu relacionamento com Ele. E a tua visão do reino de Deus hoje? Qual que é a tua visão? Então, Alô, eu até anotei aqui, que eu não queria esquecer. Eu tenho uma visão do reino hoje, assim, que às vezes eu penso assim, que as pessoas talvez não entendam a visão que eu tenho. Às vezes eu me preocupo com essas pessoas. Às vezes eu penso assim, eu acho que a minha visão de reino é diferente das pessoas, sabe? Sim. Eu não sei, mas talvez eu não sei. Claro que eu não sou desse mundo, né? Deus fala, nós não somos desse mundo mesmo. A minha visão de reino é assim. Primeiro que nós temos que ser mais parecidos com Jesus, né? Sim. Nós temos que fazer e ser mais parecidos com Jesus. Eu acho que nós, muitas vezes, nós se preocupamos muito com o que nós vamos vestir, do que nós vamos colocar nos nossos pés, se nós estamos bem assim, se nós estamos bem maquiadas, se nós estamos bem arrumados. E nós nos preocupamos menos se nós estamos, o que nós estamos nos preparando para Ele, se nós estamos fazendo para Ele, sabe? Às vezes nós chegamos ali naquele culto, será que eu estou preparada para aquele culto? Será que eu estou preparado para aquele congresso? Será que eu estou preparado para aquele trabalho? Será que eu estou preparado? Por mais que eu estou ali, hoje eu vou... Um exemplo, né? Eu vejo ali o Vitor, meu filho. Ele vai cuidar do data show. Não é só cuidar do data show. Eu estou fazendo para quem? É para o Senhor aquele data show. Eu estou preparado para fazer aquilo? Eu estou preparado para cuidar daquilo? Eu tenho que me preparar desde quando eu saio de casa, durante a minha semana. Essa é a minha visão de reino. Eu tenho que servir ao Senhor desde quando eu saio de dentro da minha casa. Sim. Não é só chegar ali do jeito de qualquer jeito. Chegar ali para receber, né? Então, às vezes a gente tem esse olhar equivocado de que eu vou fazer a obra do Senhor, eu tenho que, com que roupa eu vou?
Com que, né? Ai, será que eu fiz a escova? Será que eu fiz isso? Será que, né? Não, eu vou me preparar. Final de semana eu tenho que ir para a casa do Senhor, eu tenho que fazer isso. Então eu vou me preparar durante a semana. Sim. Durante o meu dia eu vou me preparar para estar ali, para fazer aquilo. Que se dane a roupa que eu vou. Sim. Entendeu? Que se dane o calçado que eu vou pôr no pé. Então nós estamos muito preocupados com isso, entendeu? Hoje, a minha visão, ela é muito diferente da que era, sabe? Hoje em dia, assim, eu vou ser bem sincera com você, assim. Eu não me importo muito mais, assim, com que a roupa que eu visto, assim, claro, você não vai de qualquer jeito pra igreja. Sim. Né? Sim. Mas eu não me importo mais, assim, se eu vou com um salto. Um salto me incomoda hoje. Sabe? Eu me sinto bem, assim, não porque a gente tá num negócio de jovens, né? Mas eu me sinto melhor no culto que é de jovens, que é um culto de adolescentes, porque eu vou com um tênis no pé. Sabe? Porque eu vou com uma roupa confortável. Porque eu tenho liberdade, parece que eu tenho mais liberdade de adoração, porque eu tô confortável. Sim. Porque minha roupa é confortável. Por isso que eu digo assim, que parece que não... Parece que não bate muito a minha visão. Não, mas eu concordo. Sabe? Parece que até o que eu visto tem que ser confortável. Porque parece que eu tenho mais liberdade. Pra se entregar. Sabe? Do que eu vestir um salto no pé de uma roupa mais justa. Parece que eu tenho liberdade de adorar, de levantar a minha mão, até nessas questões, assim. Sim, sabe? De entender qual que é o real objetivo de estar ali, né? Sim, não é minha roupa que eu vou me preocupar, se eu tenho que me arrumar, minha saia, que eu tenho que me arrumar, entendeu? Se eu vou levantar meu braço, essas coisas. É algo que eu tenho pensado bastante a respeito. É isso, sabe? É porque eu, na minha concepção, às vezes a gente se prende um pouco nessas questões que você está dizendo, pelos que os outros vão pensar, né? Mas, na verdade, a gente tem que se prender mais do que ele pensa. Exatamente. Né? E aí, quando a gente realmente, igual você falou, se desprende e deixa livre o agir do Espírito Santo, a liberdade com o Espírito Santo. Nossa, nós tivemos o culto, não domingo agora, o último domingo que o pastor Valdeci pregou, domingo agora eu não pude ir, mas no último, que ele desceu do púlpito, ele falou, chega de protocolos, deixa o Espírito Santo conduzir. Aquilo foi lindo, não sei se você estava no culto. E aquilo foi lindo, sabe? Era algo que eu tenho falado para os jovens também, nos nossos cultos, nos nossos trabalhos. A gente fez a programação aqui, mas deixa o Espírito Santo conduzir. Exato. Vamos se preocupar. É igual você falou, a gente se prepara ali durante a semana, entregando o nosso melhor para Deus, mas o culto é dele, né? Não é a gente que aparece, é ele, é tudo dele, é pra ele. E é lindo ver essa tua visão sobre o reino. Da liberdade dela, exatamente. A liberdade do Espírito Santo. Eu, ultimamente, eu tenho, sabe, eu fecho os meus olhos e eu tento me conectar totalmente ali, porque realmente são momentos preciosos. E que todos nós, né, possamos entender isso. Exatamente. Eu não tô ali, eu não quero saber o que o outro tá fazendo. É eu e Deus, é isso que eu quero. Exatamente. É sobre servir totalmente, integralmente, com o nosso melhor. Igual você falou do data show, né? Ali do Vitor. Deus recebe aquela adoração. É o que eu falo para os meninos ali que tiram fotos de mídia. Até o último pregador que veio no culto de jovens falou, né? Como os jovens recebem as pessoas bem. Nossa, como é difícil ver isso, sai para pregar. E como que aqueles meninos tiram foto e filmam. Nossa, como a gente vê que eles fazem com amor e tudo mais. E aquilo eu ouvi, e na verdade eu saí já do culto e eu falando pro Daniel. E aí ele mandou aquilo. E eu falei assim, gente, como é lindo ver pessoas apaixonadas pelo reino. Deus está levantando pessoas assim, com a nossa visão. Apaixonados pelo reino, fazer o melhor para ele, tudo para ele, para a honra e a glória dele. E é lindo a gente compartilhar
Bom, nós somos cunhados, né? Se deixar aqui, A gente não vai. a gente vai conversar a noite inteira e vocês vão ficar ouvindo a nossa conversa aqui. Porque nós somos amigas também, então a gente compartilha dessas visões. É muito bom a gente ter essa conversa. Eu tô me sentindo muito à vontade aqui. Eu queria saber se tem alguma pergunta, David. Hoje nós temos o David aqui. Deixa eu falar que eu não falei, porque a nossa equipe tá na faculdade. Eu sempre aconselho eles a não faltar aula, né? Porque se deixar eles faltam aulas todos os podcasts. Mas eles estão lá. E eu tenho o David que está nos ajudando na nossa mídia hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, David, que se dispôs a vir aqui a nos ajudar. Glória a Deus por isso. Então diga lá a pergunta, David. Então, a Amandinha perguntou qual a coisa mais importante que você aprendeu durante a sua trajetória. A coisa mais importante é ter, nessa trajetória, é ter pessoas que... é caminhar com pessoas que amem a Jesus como eu amo. É caminhar com pessoas que tenham sede e fome de Jesus, que nem eu. Porque daí, quando você caminha com pessoas que amem a Deus como você ama, que tem sede e fome de Deus como você tem, você vai ter mais fome e sede de Deus. Você vai querer sempre mais. Então eu acho que essa é a chave, é o ponto principal, é aquilo, você aprender isso na sua trajetória, de andar com pessoas assim, eu acho que é a chave para todas as coisas. Você já teve um momento de você se afastar de pessoas que estavam fora do propósito da qual você seguia no momento ou não? Eu nunca precisei me afastar assim, de pessoas. Eu já tive um momento na minha adolescência que uma vez eu lembro bem que um dia eu falei pra minha mãe assim, eu não quero mais ser crente. É assim, sabe aquela crise de adolescente? Sei bem. Só que não durou 2 dias, assim, sabe? Quando você tem uma mãe que ora, uma mãe que tem uma visão. Eu imagino a reação da minha sogra com essa frase. E daí eu, assim, na verdade, assim, eu cheguei assim, mãe, eu não quero mais ser crente. Ela olhou pra mim assim, você não quer mais ser crente? Não, eu não quero mais ser crente. Mas na mesma hora ela levantou a mão, expulsou, repreendeu, no outro dia eu já sabia de novo. Ela já se converteu instantaneamente. Eu sabia que essa era a reação da minha sogra. Um toque, de não ser crente, no outro já ser crente de novo. Então não deu nem tempo de... Então, meu assim, Deus. mas eu sempre tive, por ter essa caminhada, essa trajetória, um time bem elaborado, cercada, de né? mulheres, Tava assim, tava cercada. Então nunca precisei, tipo, me relacionar e precisar sair, sabe, desse... Nunca foi necessário, assim. Sim. Que lindo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, vocês estão quietinhos hoje. Enfim, que conversa boa. Nossa, como eu aprendi hoje, fui edificada, tenho certeza que todo mundo também. Eu quero agradecer, Dani, a tua presença aqui, a honra de te receber. Sei que estava... a gente planeja, né? Igual eu falei aqui, a gente planeja datas, horários, mas é o Espírito Santo que conduz. E hoje o Espírito Santo preparou, Deus preparou esse momento para a gente conversar. Eu tenho certeza que alcançou o coração de alguém. E eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela equipe que está aqui, o Daniel também. Obrigado, meu amor, sempre conosco. E é isso, pessoal. Deus abençoe a vida. Oi? Desculpa. Ah, sim. Ele fez um sinal, não entendi. Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui. E Dani, deixa um boa noite pro pessoal, deixa uma frase, algo aí pro pessoal que está assistindo. Eu só quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade e aquilo que eu acabei de falar, para que vocês, jovens, adolescentes, né?
Andem, procurem pessoas que te levem até Deus, né? Que levem vocês para mais pertinho do Senhor, que vocês não vão se arrepender. Eu sempre falo pros meus meninos, né? Para que orem, peçam ao Senhor para que vocês busquem amizades que te aproximem do Senhor e que o Senhor afastem de vocês aquelas amizades que vão te afastar do Senhor, que o Senhor são amizades que vão te levar para longe do Senhor, para que o Senhor afastem de vocês, né? Vocês mesmos podem fazer essas orações e Ele faz e Ele afasta, porque o Senhor quer o bem de vocês, o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o nosso melhor, quer o melhor para as nossas vidas, né? E o Senhor tem prazer em nos deixar pertinho dEle, nos querer pertinho dEle, né? Então, é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta eu acho que a gente pode fazer para todos os nossos entrevistados a partir de hoje. O que te faz ser apaixonada pelo Rei? O que me faz ser apaixonada pelo Rei? Eu acho que ser apaixonada pelo Rei não é aquilo que Ele me dá, nem aquilo que Ele me proporciona. Eu acho que ser apaixonada pelo Rei, eu acho que é a alegria que Ele me proporciona, sabe? O prazer de servi-lo. Eu acho que, eu não sei, eu acho que a alegria, o fato de ter a minha família comigo, a saúde. Nossa, essa você me pegou. De ser apaixonada. Essa foi uma pergunta que eu fiquei sem resposta. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigada pela presença de todos até o final. Deus abençoe, Dani. Amém. Que a gente Obrigada. possa conversar mais vezes, ter mais conversas, mais oportunidades como essa, compartilhando aí o que Deus tem feito na nossa Amém. vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Ah, peraí. Tem um comentário da Fernanda Duarte aqui. Ah, tá. Vai lá, David. Então, a Fernanda Duarte comentou assim, que ela saiba que a geração dela, quando perguntamos sobre mulheres de referência, elas sempre somaram, não entendi o que ela quis dizer aqui, somaram em mulheres mais velhas, mas que a nossa geração, ela é uma mulher de exemplo de como queremos ser. Se espelham. Amém. Que lindo! Glória a Deus, é verdade, é verdade. Encerrou? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigada, viu? Até o próximo podcast.